Líder em Debate. Tema do dia. Tema do dia: coaching na igreja. Em nossos estúdios está o pastor e professor Carlos Oliveira, mais conhecido como Carlão. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, paz. Boa tarde, pastor Linhos. É uma satisfação imensa poder estar na mesa com os irmãos, discutindo um assunto atual, exaustivo e que tem adentrado a igreja de uma maneira sutil e muito desafiadora para toda a liderança da igreja em nosso país. Com certeza nós teremos aqui um debate muito saudável e muito elucidativo para que possamos ter conclusões plausíveis com relação ao tema do dia. Bem, essa expressão coaching, por mais que ela possa existir há algum tempo, e aqui os debatedores vão poder falar um pouquinho como é que surgiu esse negócio de coaching, mas hoje isso tem se tornado cada vez mais comum, seja no ambiente dos negócios e agora também o coaching dentro das igrejas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que é um coach? O que é um coach gospel? Um pastor pode se tornar um coach? Quais são os benefícios ou prejuízos que isso pode trazer, principalmente para nossas igrejas e em cima dos nossos púlpitos? Existe uma teologia do coach? Isso e muito mais agora no Líder em Debate. Eu gostaria de abrir aí o debate com o pastor Fagno e o professor e pastor Carlão, para a gente começar definindo. Como é que surgiu essa história de coach? Isso é algo antigo? Tinha um outro nome? Porque assim, pelo menos a ideia que se dá é que essa terminologia coach é algo muito recente, pelo menos na prática. Pastor Carlão. Bom, a ideia do coaching, ela é muito antiga. Nós não temos aqui uma ideia que é nova. A aplicação com relação ao termo na igreja, sim, é uma novidade e posso até entender como um modismo, mas o coaching em si é uma tradição muito antiga que na verdade era utilizada por cavaleiros da antiga realeza, aqueles que conduziam carruagem, né? Vem o termo coaching, né? Aquele que conduz, aquele que instrui a uma direção, né? E aí nós observamos dentro dessa terminologia do coaching, o coach, que é o que treina, e o coachia, aquele que é treinado. Então é uma terminologia muito antiga, não é recente. Como disse, a sua aplicação dentro do âmbito ou do mundo cristão, sim, ela vem nos últimos anos ganhando uma proporção muito grande e dentro desse modismo tem apresentado sincretismos religiosos, dando a entender que o coaching ele pode ser aplicado à igreja, e outros sim, que dentro do termo bíblico, ou dentro da estrutura bíblica, o nosso próprio mestre também tenha sido um coach. Então o termo é antigo, a história ela não tem nenhuma relação com o conceito bíblico e cristão, porém é um modismo que, trazido dentro da evolução dos tempos, foi trazido e inserido dentro de uma igreja, vamos se dizer assim, a primeiro instante europeia e também norte-americana, e dentro desse período, dessa evolução da igreja norte-americana para nós hoje, a igreja brasileira. Pastor Fagno, como disse aqui o pastor Carlão, o termo coaching é algo muito antigo e que traz a ideia de um treinador, né? De alguém treina para um objetivo específico. E esse termo, eu não sei se hoje já é considerado uma profissão, mas pelo menos essa pessoa que aprende, digamos assim, a treinar, isso é muito usado no mundo dos negócios. Como é que o senhor vê a importância no mundo dos negócios, do coaching, e até que ponto a aplicação desse treinamento tem trazido prejuízos também para dentro das igrejas? Dá para separar o coaching lá do mundo dos negócios, o coaching no mundo, no cenário cristão? São duas coisas diferentes. Dá para trazer algum princípio para cá? Como é que o senhor avalia? Conta um pouquinho para mim, vai. Então, boa tarde aí para nossos ouvintes. Pastor Carlão, essa gratidão a Deus está dividindo esse momento. Loran Lins sempre com temas que pega fogo, né? E esse é um tema atual. Eu vim agora para a rádio e analisando, pastor Loran Lins, que há muito tempos atrás, na década de 80 para 90, nós tivemos vivemos um momento parecido como o de hoje. Foi justamente o aparecimento da teologia da prosperidade, né? Isso trouxe muitas divergências, e hoje nós estamos vivendo esse momento do coach,
teologia do coach, o coach gospel, e esse profissional que a gente tem grande respeito. Eu sou pastor, tenho um grande respeito pela profissão do coach. Inclusive dou parabéns a todos os coaches realmente que são coach, né? Porque tem muito amador aí que faz um curso de 3 dias, recebe certificado e faz um cartãozinho e começa a querer atuar dentro do mercado, porque realmente isso é uma indústria, pastor Luana Lins. E falando do coach profissional, realmente ele tem um fator fundamental, e como o pastor Carlão falou, que o coach ele é uma função bem antiga, desde 1830, né? Ali surgiu na Inglaterra, em Oxford, que tem justamente a função de dirigir, de levar a pessoa a cumprir um processo, a chegar ao seu objetivo. Então, dentro do mundo dos negócios, e para a glória de Deus também eu tive a oportunidade de formar em administração, é muito importante o papel de um profissional que consegue fazer um processo funcionar, um organograma, fazer com que as pessoas cumpram o processo e o processo final a gente consegue atingir. Agora, trazendo para a questão eclesiástica, é um assunto muito delicado, porque na igreja não temos uma regra para isso, né? Nós temos que entender que na questão ministerial, eclesiástica, a nossa regra é outra, é espiritual, é Cristo. Então, a partir do momento que a gente não sabe muitas vezes nem o nível daquela pessoa que se diz ser coach, porque não tem nada para ferir, não temos aí um instituto, não temos um órgão que possa dizer, olha, só pode ser coach se tiver o selo, como na questão do médico, né? Ele precisa ter o seu certificado. O CRM, né? CRM, questão do assim como advogado. Como advogado que tem também a sua carteira de OAB. Carteira de OAB. Então, administração também. Então, fica complicado você receber ali na igreja o coach para estar aconselhando os irmãos, e muitas das vezes o aconselhamento não é uma regra, é algo espiritual, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Eu acredito que a gente tem que dividir as duas coisas, pesar na balança a área eclesiástica. O pastor é pastor, o coach é coach, o profissional é profissional. Ele pode, algumas técnicas utilizadas nos dias de hoje são muito importantes, mas eu, no meu ponto de vista, a indústria desse mercado tem crescido muito no nosso país. Essa indústria tem crescido de forma avassaladora, e o que nós observamos, o cuidado tá saindo profissional de todo jeito, viu, meu amigo? Esse aqui é o problema, né? Mas vamos ouvir também aqui mais uma vez o pastor Carlão, que na introdução da sua mensagem ou da sua fala, né, trouxe a definição do que significa aí essa palavra, trazendo todo o contexto histórico, mas o senhor já começou a dar uma pincelada aí na sua fala, pastor. Então, que o senhor avalia isso hoje, na verdade, como um modismo para desvirtuar e corromper a igreja? Seria isso na sua análise? Eu não acredito que seja um modismo danoso a ponto de desvirtuar a estruturação bíblica com relação ao pensamento da Igreja a Cristo. O grande problema da questão do coaching dentro da igreja é que a sua aplicação, ela traz uma ideia ou um pensamento de que o crescimento com relação a todas as áreas da vida do ser humano, seja ela no âmbito religioso, econômico, social, emocional, educacional, que esse crescimento se dá com relação meramente aos esforços da própria pessoa em busca da sua realização. Na verdade, só contextualizando um pouco da questão da história, o termo coaching ele é recente, como o pastor Fagner mesmo disse, remonta da Inglaterra, na Universidade de Oxford, em 1830. O coaching mais recente foi introduzido nos Estados Unidos na década de 60, dentro da ideia do coaching esportivo, e depois trazido para nós dentro de um coaching de uma amplitude maior, abrangendo também a igreja. Mas essa ideia do coaching, ela remonta desde Sócrates, antes mesmo de Cristo,
Por quê? Porque o coaching, ele se baseia na ideia da argumentação. O coaching, ele não traz respostas para você. O coaching, ele faz com que você questione a si mesmo com perguntas acertadas. Como a máxima de Sócrates, conhece a ti mesmo. Então, a partir do ponto do autoquestionamento, isso com relação ao coaching socrático, né? Isso trazendo aos irmãos que é uma ideia que já vem de muito tempo, antes mesmo de Cristo. Essa ideia, ela faz com que o ser humano, aquele que também não tem uma certa, digamos, estrutura religiosa, vamos dizer assim, possa se permitir a substituir a ideia de que Deus é quem dá o crescimento, sendo que os próprios esforços e questionamentos acertados poderá conduzir essa pessoa ao sucesso. O coaching é uma coisa assim muito interessante e necessária até para a vida humana socialmente falando, mas a partir do momento que este coaching ele passa a suplantar a possibilidade de uma substituição do papel de Deus, do papel de Cristo, de dar o crescimento, da própria profecia, quando Deus diz que vai fazer algo, quando ele passa a querer substituir essa ideia, dizendo: quem pisa na terra sou eu, quem faz as coisas sou eu, quem faz acontecer sou eu, quem ganha sou eu, quem perde sou eu, você coloca a si mesmo acima das ideias e dos pensamentos de Deus, fazendo com que o coaching possa aí sim, a partir desse pressuposto, ser danoso. O coaching, como ciência propriamente dita, é uma ferramenta excelente no crescimento pessoal, porém ele não pode substituir a ideia do pensamento cristão de que quem dá o crescimento em todas as áreas para aquele que crê é Deus. Só lembrando aqui, pastor, existem duas expressões, né, pra gente esclarecer bem para alguns ouvintes, estão colocando aqui a observação, que existe o coach, né, que é o treinador ou técnico, justamente. E o coach, né, que é o treinamento. Justamente. Né, o coaching, né, com ING, que é o gerúndio no inglês, é o treinamento, e o coach, que é essa pessoa que é esse líder, digamos assim. Já tem uma questão com relação que é o técnico, né? Que o pessoal colocou aí, o coach. Só fala mais direcionado no microfone? Surge uma questão aí, porque tem algumas virtudes, justamente com a questão de treinador, de líder, que pessoas já nascem com esse talento natural de ser um grande líder, seja de uma instituição, seja de um país. Agora, o papel do coach, do treinador, né, do coach, ele tem um papel fundamental. Digamos que eu pego uma pessoa, começo a treinar ela a jogar vôlei, pastor. Essa pessoa, ela provavelmente ela não vai ser um jogador da seleção brasileira, mas ela vai ter habilidades melhoradas, né? Então tem esse papel fundamental. Sempre nós precisamos entender, diferenciar essas duas partes, essas duas questões, né? Da capacidade natural humana, do treinamento que eu busco, da minha capacitação, das habilidades que eu desenvolvo, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, aquilo que o Senhor, somente Deus pode fazer, né? O pastor Carlos colocou muito claro a questão do crescimento. Esse somente Deus pode fazer. Não adianta a gente buscar outras alternativas, que o crescimento só o Senhor pode dar. Bem, nós vamos de um rápido intervalo comercial, retorno em 4 minutinhos, só o tempo de você tomar uma água. O tema de hoje é o coach, né, na igreja. Qual o seu pensamento, qual a sua visão sobre isso? Você já parou para pensar, já teve algum estudo, já ouviu algum desses treinadores, né, algum desses técnicos que se dizem coach, dando alguma palestra, seja dentro do ambiente empresarial ou na própria igreja? Como é que se avalia esse coaching, esse treinamento, ou a própria pessoa do coach, que é esse técnico, no púlpito da igreja, e trazendo isso, essa aplicabilidade dos princípios aí relacionados ao coach aí dentro dos princípios bíblicos, tá bom? Bem, a gente vai de um intervalo e eu volto já. Se você quiser participar, 99194-2192, manda um abraço aqui para o pastor Antônio José Dias, grande amigo, tô com saudade do senhor, meu pastor. Vamos marcar para o senhor retornar aí essa semana no programa, tá bom? E mandou uma mensagenzinha pro senhor aí. Deus abençoe, vamos de intervalo, a gente volta já. Estamos apresentando Líder em Debate. Alegria todo dia. Líder FM. Este programa tem o apoio cultural de Armazém da Construção. Fone 3525-2557. Informa a hora certa.
12:22. O Armazém das Tintas agora é Armazém da Construção. Aqui você encontra pisos, porcelanatos, portas, materiais elétricos, hidráulicos, tintas e todo o acabamento que sua obra precisa. Venha nos visitar em nosso novo endereço. Avenida Pedro Neiva de Santana, 866, Vila Paraty. Armazém da Construção. Sua obra em boas mãos. Telefone 3525-2557. Armazém da Construção. Todos os sábados às 3:00. Você confere as mais pedidas da semana no Toca Todas. Envie o seu áudio e participe. Toca Todas. Líder FM. Aviso de desligamento programado Equatorial Maranhão. A Equatorial Maranhão tem realizado constantes investimentos na rede elétrica para melhorar a qualidade da energia. Por isso, precisará fazer uma manutenção preventiva na rede de distribuição na estrada Montes Altos, zona rural de Governador Edson Lobão, Maranhão, nesta quarta-feira, dia 11 de março, das 14h15 às 17h30. Fique atento a este aviso de desligamento programado. Para a segurança de todos, não faça intervenção no sistema elétrico interno do seu imóvel enquanto a sua área estiver passando pelo desligamento programado, pois o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes do horário anunciado. Equatorial Maranhão, mais energia para um novo momento. Mês da Mulher, mês de ofertas incríveis que só vendo pra crer. Confira só o que o Atacadão JP preparou pra você. Canecas personalizadas a partir de R$4,99. Umidificador de ambiente de R$40 por R$29,99. Carregador universal para notebook de 45 por R$34,99. E ainda lindos botões de rosas, arranjos e cestas decoradas com preços especiais. Atacadão JP, sempre com um mundo de utilidades para você. WhatsApp da Líder 99-99194-2192. Derma Center, doutora Caroline Barroso, dermatologista. Olá pessoal, queria conversar um pouco com as mulheres que sofrem com espinhas mesmo após a adolescência. Muitas podem ser as causas da acne na mulher adulta, como alterações hormonais, oleosidade da pele, alguns tipos de alimentos, suplementos proteicos e até mesmo estresse. Então é necessária uma avaliação médica e realização de exames para investigar o caso e algumas vezes somente medicações orais controlam o quadro. Portanto, evite comprar produtos sem a correta indicação e procure um dermatologista. Clínica Derma Center, WhatsApp 988610595. Queimão de pisos Potiguar, promoção quentíssima, não é, Márcio Garcia? Ofertas sensacionais pra você. Confira e aproveite. Porcelanato 60 por 60 tipo A polido, R$42,90. Piso 46 por 46 tipo A, R$16,90. Revestimento 32 por 50 tipo A, R$19,90. Argamassa piso sobre piso 20 quilos quartzolite, R$28,90. Queimão de pisos Potiguar. Quando você pensar em festa, lembre-se de Caroline Eventos. Bolos, salgados e doces de qualidade e bom preço. Também temos decorações temáticas para festa infantil. Seja qual for o evento, a Caroline Eventos atende no que você precisa. Rua São Pedro, número 555, esquina com a Rua Iracema, Nova Imperatriz. Telefone WhatsApp 99165-2879 e 99202-9541. Não é porque tá indo malhar que tem que ser de qualquer jeito, né? A Ariel by Trifil está aqui para te dar uma dica. Somos exclusividade Trifil, com uma variedade de produtos. Trifil Imperatriz é sinônimo de beleza, conforto e qualidade, para você treinar sem se preocupar com a durabilidade da sua roupa. Temos legs longas e curtas, tops e meias para te atender, além de contar com a linha Cavaleira e Mormai. Tudo isso com a tecnologia e segurança da entrega do melhor produto e com precinho top. É muita variedade, é muita exclusividade. Só podia ser Ariel by Trifil. Simplício Moreira, próximo ao Calçadão e Praça de Fátima. Acompanhe nossas promoções e novidades pelo Instagram e Facebook, @Trifil Imperatriz. Alegria todo dia. Líder FM. Voltamos a apresentar Líder em Debate.
De volta com o programa Líder em Debate. Olha, no Atacadão JP tem muita coisa legal nesse mês da mulher, né? Inclusive ontem, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e a gente teve programa na sexta-feira, parabenizamos ontem na minha igreja, fizemos uma mega homenagem. Como tá no mês da mulher ainda, parabéns para todas vocês, viu? E no Atacadão JP tem cesta decorada por R$29,99, tem caneca personalizada para mulher, tem rosa botão, tem carteira feminina a partir de R$24,99, tem porta-retrato a partir de R$4,99, variedade de itens com menor preço, atacado e varejo você encontra no Atacadão JP, na Getúlio Vargas com Souza Lima e também na Rua Ceará, na Nova Imperatriz. Programa de hoje com o pastor e professor Carlão, vou chamar assim, tá bom? Pastor Carlão lá de São Paulo e também o meu amigo pastor Fagner Nascimento, que é aqui de Imperatriz. Tem ouvinte participando, bom dia, boa tarde já, paz. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Debate enriquecedor e oportuno, precisamos muito. Eu concordo que a gente tem que ter muito cuidado, querido, com esse modernismo, inclusive de nomenclatura e tudo mais. A gente não pode se esquecer o que Jesus Cristo nos diz, o que a palavra de Deus nos diz. Deus usa os que não são, Deus usa as coisas simples. Nós queremos cada vez mais sofisticar em tudo os termos, né? E as colocações, coisas técnicas. O que a gente precisa é do fervor do Espírito Santo, de um coração quebrantado, de se colocar à disposição, porque quem vai trabalhar é a palavra de Deus. Se você olhar Pedro pregando a palavra, ele prega uma palavra muito simples, mas o Espírito Santo convenceu mais de 3.000 almas. Não podemos esquecer a nossa raiz, viu? Mas que bom ter esse tipo de debate. Deus abençoe a todos. Obrigado, essa foi a participação do pastor Júlio Marani. Hoje a gente está falando sobre o coach na igreja. Bem, quem está por aqui agora é o meu amigo professor Tiago Pestana, tá dizendo paz, pastor Luaran, como sempre excelente a proposta do programa de debate. O coaching prega amplamente a superação pessoal de limites e obstáculos. A pergunta para vocês, debatedores, é a seguinte, Tiago Pestana mandando: em que medida isso afasta o homem de ser submisso à autoridade do Senhor? Quem começa? Pastor Carlão, pode ser? Sim. Essa é uma pergunta de ambiguidade muito complexa. Vou explicar por quê. Acima de qualquer ideia, nós sempre temos que ter em mente a estrutura do ser. Cada ser humano, cada indivíduo é um universo. Eu tenho condição de me alimentar com um alimento pesado, sólido. Diferentemente de pessoas que não têm condição de se alimentar desses alimentos sólidos e tem que permanecer, como disse Paulo, em alimentos mais leves. O problema maior é que a ideia do coaching, como eu disse, o coaching é muito bom e recomendo, até aproveitando a oportunidade, para quem puder fazer, faça. Mas existe um problema. Antes de você fazer um mestrado, você precisa de um bacharel. E antes de um doutorado, automaticamente você precisa de um mestrado. E antes de um pós-doutorado ou de um livre docente, você precisa de um doutorado. Ou seja, tudo no seu tempo. Quando se torna danosa? Quando as etapas são puladas. Existem pessoas que estão iniciando o evangelho hoje, mas não conheceram o evangelho através da palavra de Deus. Conheceram o evangelho através de ideias de coaching, da realização. A pessoa, ela nasce dentro da estruturação bíblica, na verdade bíblica entre aspas, e no primeiro vento de doutrina, é por isso que a própria palavra nos alerta, principalmente para aqueles que estão nos ouvindo, leia o livro de Colossenses, e você vai ver o quanto Paulo sofreu com as muitas ideias e vãs filosofias foram tentar colocar dentro das igrejas antigas. A questão em si não é que o dano ele é causado de forma universal. Nós estamos aqui, o pastor Fagno e eu, o pastor Lins que está aqui, nós podemos estudar coaching. Nós temos uma estrutura para isso e nós conhecemos o nosso limite. Agora, nós não podemos equiparar a nossa trajetória cristã com uma pessoa que está conhecendo a fé hoje. E esse é o grande problema. Os eventos de coaching que estão sendo abertos para todos,
acaba levando pessoas que são novas na fé, fazendo com que essas pessoas não tenham uma estrutura, e sem estrutura, a partir do momento que os ventos eles sopram, por exemplo, nós somos uma geração abençoada porque nós temos a tecnologia a nosso favor, mas nós jamais vamos fazer como os meninos dos tempos dos talmidins, que com 12 anos tinha a Torá inteira na mente, por conta da prática da leitura constante, né? Não é verdade, irmãos? Então a mente do ser humano hoje, que dispõe de toda a tecnologia, acabou sendo preguiçosa, e com isso acaba sendo enredada por ventos de doutrinas. Pastor Fagno, sua opinião pessoal também sobre isso, ainda sobre a pergunta aqui do meu amigo Tiago Pestana. Tá aqui o professor Carlão, que já deixou aí o seu posicionamento, mas vou repetir só para refrescar aí a sua pergunta. Ele está dizendo o seguinte: o coaching prega amplamente a superação pessoal de limites e obstáculos. Em que medida isso afasta o homem de ser submisso à autoridade do Senhor? O senhor vai na mesma linha de raciocínio aqui do Carlão, tem um pensamento diverso, fica à vontade, a palavra está para o senhor. Boa tarde, Tiago Pestana, uma imensa alegria você participar desse programa com a gente. Veja bem, a partir do momento que o homem passa a ser o centro de qualquer situação, já é destrutivo. É uma destruição total, porque o centro sempre tem que ser o eterno. Se nós somos uma igreja, não desmerecendo o papel do coach aqui, jamais. Eu até a princípio, na minha fala, eu disse que é importante você ser conhecedor, estudar, porque um coach ele tem que estudar muitas matérias para ser coach. Você tem que estudar biologia, você tem que estudar física quântica, você tem que estudar teologia, filosofia, administração, você tem que estudar de muitos temas. Assim como é importante um médico que faz parte de uma instituição, de uma organização religiosa, e ele pode contribuir ali, às vezes, com o conselho. Justamente o coach também ele pode, mas dentro de regras e limites. Quando nós temos pessoas que, por falta de conhecimento, que terminam sendo incentivada o homem pode tudo, o homem supera tudo, o ego, eu posso, isso é destrutivo para a pessoa, porque aí ele quebra um princípio da palavra de Deus. Deus nunca vai permitir ninguém ir contra a autoridade. Nunca, isso é um princípio bíblico, eu defendo isso aqui, com bases bíblicas. São pessoas que desconhecem os 5 ministérios, que desconhecem esse fator, pelas pessoas desconhecerem os 5 ministérios, levam elas a ter um comportamento desrespeitoso com o seu líder, seja o seu pastor, seja onde for a instituição, seja o apóstolo, seja um evangelista. Pelo desconhecer a palavra de Deus, ele termina caindo nessa rede que é fatal, e às vezes aquele curso, aquele treinamento que deveria ser para a glória de Deus, não vai ser destrutivo. Então eu penso dessa forma, e eu entendo que o homem jamais pode ter esse sentimento, né? Então, parabéns aí pela pergunta aí, Tiago. Olha, tem alguns ouvintes aqui participando com a gente também pela nossa live. A Catiana Oliveira tá mandando abraço, a Luziete Campos, mas o Adailton, né? Também tem o Bruno Aguiar, mas o Adailton Silva tá dizendo: pastor, boa tarde. Esse tema é muito interessante. Nós, como cristãos, tendemos a querer separar o secular do sagrado. Porém, tudo que é aplicado visando o crescimento do reino de Deus, alcançando pessoas, é sagrado. Nós somos separados por Cristo ao reconhecermos Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas, e assim sendo, tudo que fazemos deve ser sagrado. Quanto ao uso na igreja, na questão aí, quanto ao uso na igreja, sobre a questão do coach, né? A questão não é o perfil do profissional palestrante, mas é a vida de testemunho cristão que ele tem. E aí, pastor Carlão? Perfeita colocação, como eu acabei de dizer. Isso tem muito da questão da estrutura pessoal. Nós não podemos ser generalistas com relação a discordar da ideia do coach. Como disse, e concordo, sou coach, estudei para isso, e a conduta cristã ela não foi manchada em função daquilo que eu estudei. É fundamental dizer aos irmãos que a Bíblia, a palavra de Deus, recentemente eu estive apresentando com o pastor Fagno no curso de hermenêutica no ITEM,
A Bíblia, ela te dá ferramental para afirmar tudo aquilo que você acha ou você crê. Tudo. Eu posso criar filosofias terríveis, danosas, mortais, usando a palavra de Deus, a Bíblia, o texto. Porque ele me dá essa condição. Primeiro, nós não temos o original. A começar por aí. Nós temos tradução de traduções. E a palavra de Deus, ela nos dá exemplos com relação à questão a favor e contra a ideia do coaching. Nós temos um exemplo de coaching socrático em Jesus Cristo, quando ele questiona, porque o coaching socrático é o coaching do questionamento. Jesus questiona os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aguçando os discípulos a tirarem da sua mente respostas para trazer o quê? A elucidação ou o objetivo final. Qual era o objetivo final? Dizer que Cristo, o Filho do Deus vivo, estava sendo anunciado. Porém, muitos respondiam: uns dizem que é João, uns dizem que é tal, outros dizem que é fulano. Tá? Então, nós também não podemos cair na ideia de que o meio justifica o fim ou o fim o meio. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? É claro que toda a ferramenta necessária para o evangelismo é fundamental. Eu vou evangelizar um empresário. Qual vai ser a minha conversa com esse empresário? Como que eu vou chegar nesse empresário? Eu tenho que chegar com um argumento de um nível ou de uma linguagem que o empresário ele vai compreender. Como que eu vou falar com o empresário? O camarada ele tá o dia inteiro contando dinheiro, com problemas do CNPJ, com problemas fiscais, com questões de notas fiscais, com questões de comércio, com questão de venda, de orçamento. Então, como que eu vou chegar a evangelizar uma pessoa que está o dia inteiro tratando de negócios? Eu tenho essa condição, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa estrutura, eu tenho argumentos para isso. Aí eu posso utilizar o coaching, sim. Por quê? Porque o ambiente é propício para aquilo. O que eu não posso fazer é substituir o ambiente sagrado, que é o que está sendo feito, colocando ideias de coaching, substituindo Cristo ou a mensagem de Cristo. Por exemplo, tem pessoas hoje que na igreja conhecem mais Bob Proctor do que Jesus Cristo. Eu vou apimentar um pouquinho aqui a nossa conversa. Recentemente, não é tão recentemente assim, mas acredito que há uns 2 anos atrás, o pastor Silas Malafaia, ele fez uma crítica muito veemente a um jovem pastor, coach, que inclusive esteve aqui na cidade de Imperatriz, né? Não vou falar nome, mas muita gente já até deve saber de quem eu estou falando. E esse pastor fez alguns cursos, se tornou uma pessoa conhecida nas redes sociais e de repente começou a dar alguns treinamentos, né, em igrejas, em especial para líderes e pastores de como fazer a sua igreja crescer. E aí Silas Malafaia fez uma crítica realmente muito dura, dizendo: quem você pensa que é? Você chegou agora e só porque fez um curso de um treinador, de um coach, você agora acha que você tem autoridade para estar ensinando pastores? A igreja não é simplesmente uma empresa que você vem e aplica, sabe, os padrões, os princípios de um negócio qualquer e coloca aqui. Isso aqui é reino de Deus. E ele foi muito enfático na época, isso deu um problema. Depois esse pastor foi lá, teve que conversar, entendeu? Parece que já estão inclusive bem. Mas dentro dessa perspectiva, pastor, como é que o senhor vê a avaliação desse, eu vou chamar desse profissional que quer trazer esse princípio, por exemplo, para mentorear pastores? Um coach, ele tem essa autoridade em poder transmitir esses conhecimentos e achar que isso vai fazer com que um projeto, principalmente voltado para o projeto Reino, possa ter um crescimento maior? Na realidade, pastor Loranis, eu acompanhei essa matéria, né? Essa situação. São casos e casos que nós acompanhamos quando tratamos desses assuntos, né? Eclesiásticos, ministeriais. E inclusive o próprio pastor, né? Um grande líder citado, ele incentivou um dos seus pastores a deixar, né, o ministério para trabalhar justamente como coach no nosso país e no mundo, né? Inclusive ele desenvolve um trabalho muito importante na Universidade de Harvard no desenvolvimento cognitivo, né? E tem sido um trabalho que tem trazido uma inteligência espiritual para os nossos dias. Recentemente tivemos até uma palestra desse profissional.
Mas veja bem, todo tipo de conhecimento que nós buscamos e crescemos na nossa vida profissional, nossas habilidades, eu acredito que elas devem ser usadas em prol do reino de Deus, amém? Essa é a minha visão, como pastor, como líder, como professor. Tudo aquilo que eu vou crescendo, tudo aquilo que eu vou adquirindo como conhecimento, como inteligência, eu tenho mesmo que utilizar para a glória de Deus, no reino de Deus, para, de certa forma, servir melhor no reino de Deus e servir melhor as pessoas que estão ali convivendo no ambiente em que eu estou vivendo. O grande fator que você até citou agora há pouco é na questão muitas das vezes que eu coloquei no início, que a falta de responsabilidade no preparo desse profissional, né? No amadorismo, muitos aí se intitulam ter essa capacidade e de repente eles não têm uma direção, uma palavra para direcionar a pessoa. Então, o conhecimento adquirido por um profissional desta área, ele, de repente, como o pastor Carlos colocou aqui, em uma situação cabível, é sim importante. Sim. Não digo para nenhum um jovem ou um formando que tem esse objetivo de seguir essa carreira, desmotivar você jamais. Você tem que seguir em frente, desenvolver o máximo que você puder para servir no reino de Deus. Agora, a regra é essa, né? Que nós já sabemos. E nós podemos ter essa contribuição, mas acima de tudo, acima de todas as coisas, a última palavra que prevalece é a do Senhor. Apolo, a Bíblia deixa bem claro, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento não foi ninguém. Quem deu crescimento foi o Senhor. Em qualquer ambiente, eu posso contribuir com o meu serviço, mas quem dá o crescimento é Deus. Técnicas, então, pastor, por si só, não são necessariamente. Não é a solução. Não é a solução para resolver o problema da minha igreja, né? Porque a tendência é essa. Minha igreja não está crescendo, o dízimo não está aumentando, não estou conseguindo prosperar, então eu vou contratar aqui uma assessoria técnica para ver o porquê que a minha igreja não está crescendo. Nem sempre é a regra, né? E aí o que acontece? O líder não ora, não busca, não conversa com seus liderados, não tem uma liderança participativa, não sabe o que é servir dentro do processo e acha que aplicar simplesmente os princípios lá fora. É claro também que a gente, deixando bem claro, gente, a gente sabe que existe, a igreja ela é o corpo de Cristo, formado por pessoas, mas a instituição, ela é regida por um sistema que, é claro, o conhecimento de técnicas administrativas, internamente falando, no que diz respeito a esse sistema, pode ajudar a organizar a instituição. Toda instituição, toda igreja, por exemplo, precisa ter um CNPJ. Né? O governo exige que tenha um CNPJ. Eu não posso simplesmente colocar uma placa e dizer essa aqui é a igreja. Não. Preciso regulamentar isso para que realmente eu possa desfrutar, inclusive, das isenções, de PTU e de uma série de coisas mais. Então, andar na linha, trazer a aplicação disso para a organização desse sistema que coordena a instituição é uma coisa. Agora, trazer a igreja como corpo de Cristo, que são as pessoas, e achar que as técnicas é que vão fazer a minha igreja prosperar, nem sempre isso é uma verdade. Na maioria das vezes não, né, pastor Fábio? Não, isso pode valorizar e até ajudar a ter projetos, a organizar. Uma questão de organização, não necessariamente temos pessoas capacitadas, inteligentes, que sabem lidar com as outras. Agora, por exemplo, no campo empresarial, né, que isso funciona muito, mas nem sempre é a regra. Por exemplo, se você pegar vários empresários agora, a gente fazer uma pergunta: o que você fez deu certo? Foi uma regra? Geralmente você diz, não, foi uma intuição. Eu tive a intuição de fazer assim e funcionou, e hoje eu sou um grande empresário. Nem sempre a regra vai ser o caminho que vai destravar, que vai deslanchar. Funciona, sim, funciona para alguém, mas nem sempre é. Sempre, eu acredito, o espírito que é onde está, a gente lê em Isaías 11, nele está toda a plenitude, né? De conselho, de sabedoria, de inteligência. É no Espírito de Deus que realmente
nós vamos ter uma verdadeira direção. E o coach, o coach que estão me ouvindo, eu aconselho você a orar, a se encher do Espírito, você vai ser um coach de sucesso. É interessante que tem uma frase do doutor Augusto Cury, que eu guardo comigo, que é o seguinte: projetos, sonhos sem disciplina gera frustração. Você tem que ter disciplina. Desenhar um esqueleto de um percurso, por exemplo, eu sou de São Paulo. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu moro em São Paulo e quero ir para Campinas. Existem 3 caminhos principais para eu chegar em Campinas. Eu posso ir pela rodovia Fernão Dias e Dom Pedro, eu posso ir pela rodovia dos Bandeirantes e eu posso ir pela rodovia Anhanguera. Existem 3 caminhos para eu chegar no mesmo objetivo, pastor Fábio. Qual desses 3 caminhos é melhor? Eu tenho que ter conhecimento de causa para poder julgar o melhor. Bom, eu sei, porque eu sou de lá, então eu sei. Bom, Fernão Dias é uma estrada perigosa, Dom Pedro é uma excelente estrada, porém, eu vou gastar mais tempo. Descarto. A Anhanguera, ela me traz uma condição de tempo menor, porém, a quilometragem do meu carro ela é reduzida porque ela tem muitas curvas, ou seja, eu vou ter que correr menos. E a Bandeirante é a melhor estrada, a mais larga, e eu posso correr mais e eu chego mais rápido. Então, qual é a melhor opção? A Bandeirante. Como que eu posso julgar que Bandeirantes é a melhor opção de São Paulo a Campinas? Conhecimento de causa. A gente nós temos que fazer as coisas mediante uma disciplina. Nós temos que ser organizados, como o próprio pastor Lins disse. Há uma estrutura, há um esqueleto. É claro que nós não estamos falando aqui sobre questões de ferramentas da qualidade, de PDCA, de Seis Sigma, não é isso, né? Mas nós temos que ter um norte, nós temos que ter um sentido, e dentro desse sentido existem lacunas que vão sendo preenchidas a partir do momento que você passa a fazer no caso, a análise da causa para chegar no seu resultado. Agora, isso não significa que vai dar certo. Eu digo pessoalmente de mim, né, que quando eu tenho um projeto, eu coloco lá o percurso para chegar no objetivo. Nunca é daquele jeito. Eu já tenho para mim que a partir do momento que eu tenho um projeto e desenho, eu tô desenhando não o que vai acontecer, eu tô desenhando justamente o que não vai acontecer, porque sai totalmente fora. Porque quem manda nas coisas é Deus. E nós temos que ter esse princípio. Eu disse um exemplo a favor do coaching que as pessoas usam, do exemplo de Jesus, e vou dar o contra, que é justamente o que eu estou falando em Tiago. Os irmãos que tiverem a Bíblia lá em Tiago 4, 13 ao 16, nos diz justamente isso. O texto diz que hoje ou amanhã, nós que dizemos, hoje e amanhã iremos para a cidade, passaremos um ano em tal lugar, faremos negócios, ganhamos dinheiro, mas nós nos esquecemos que o amanhã pertence a Deus. A última palavra é de Deus. A Bíblia, como diz o grande hebraísta, né, Antônio Renato Guzzo, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de religião. E nós temos que entender isso. Nós não podemos unir os dois senhores, secular e religioso, num só. Bem, nós vamos de um rápido intervalo, só faltam 10 minutos para o encerramento do nosso programa. Eu volto em 2 minutinhos para a gente concluir esse debate. Não saia daí. Estamos apresentando Líder em Debate. Alegria todo dia. Líder FM. Este programa tem o apoio cultural de... A Boulevard Pet Boutique é uma clínica veterinária com plantão de atendimento 24 horas de urgência e emergência, com uma equipe de veterinários sempre dispostos a atender você e seu pet a hora que precisar. Então, precisou de atendimento veterinário na madrugada, fim de semana ou feriados? Ligue para o plantão 98211-2347. A nossa equipe vai estar pronta para te atender. Clínica Veterinária Boulevard, Avenida Pedro Neiva de Santana, Vila Lobão.
Mega feirão em MAC Materiais para Construção. Confira essas ofertas. Pisos tipo A partir de 14,90 o metro. Porcelanatos a partir de 39 o metro. Massa corrida a partir de 34,90. Carro de mão Fischer a partir de 109,90. Tá barato de verdade. Ofertas imperdíveis é só no feirão da EMAC. Parcelamos suas compras em 10 vezes no cartão e em até 15 vezes no boleto sujeito à análise de crédito. EMAC, lojas em Imperatriz e Açailândia. Virou mania. Líder FM. Você anda pensando em como melhorar o seu banheiro? Trocar as tubulações, botar um piso legal ou fazer um novinho do jeito que você sempre quis? Se a resposta é sim, a solução é o SEAP. Com o SEAP Sanear, você tem microcrédito de até R$10.000 para realizar os serviços que o seu banheiro está precisando. E o benefício não é só para o seu banheiro, é para sua qualidade de vida também. Para saber mais, ligue 0800 885 0135 e agende uma visita. SEAP, aqui dinheiro é a solução. Imagine um lugar onde você encontra, além de conforto, economia e qualidade, satisfação e compromisso de fazer sempre o menor preço para você. Bem-vindo a Lojas Economia. Experimente, inove, economize com o que há de melhor para toda a família. Ambiente agradável, com tudo que você procura, com a garantia e qualidade que você merece. Lojas Economia, surpreendendo você. Alegria todo dia. Líder FM. Voltamos a apresentar Líder em Debate. O tempo passa rápido demais aqui, mas vamos agora aproveitar esses 7 minutinhos finais do programa. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, fazendo uma pesquisa, e um pastor muito conhecido no Brasil, ele estava no seu blog apresentando aqui 7 motivos porque pastores e igrejas não devem aderir ao coaching teológico. Ele coloca algumas delas aqui, porque as escrituras devem ser a única e exclusiva forma de consolo, conforto, exortação, admoestação e motivação para o crente. 2, pelo fato de o coaching incentiva a prática de um evangelho humanista e antropocêntrico. 3, pelo fato de que uma igreja não é um negócio, nem o evangelho um tipo de business, e tampouco o crente um cliente que deve ser motivado a encontrar o caminho da felicidade. 4, porque o coaching ensina que o homem deve ter fé em si mesmo, utilizando para isso técnicas humanas, onde o indivíduo é o centro de tudo. 5, porque o coach, em vez de expor as escrituras, faz de suas pregações palestras motivacionais, confundindo o evangelho com empreendedorismo e Cristo com um guru motivacional. 6, pelo fato de que as técnicas motivacionais substituem de forma velada a suficiência de Cristo das Escrituras. E em último lugar ele coloca pelo fato de que a teologia do coaching é mais um braço do pragmatismo religioso do nosso tempo, onde em nome da felicidade do cliente se faz qualquer negócio desde que o objetivo seja atingido. Foi duro em suas palavras. E aí, pastor, o senhor, em resumo geral, foi muito pesado aqui na fala dele ou tá na linha certa? Eu, como disse, há pouco tempo, a palavra de Deus, ela te dá ferramental para sugerir qualquer posicionamento. Por exemplo, se nós pesquisarmos, nós vemos aí 7 razões contra. Se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar 7 razões a favor tiradas da Bíblia. É uma questão de posicionamento. Dentro do posicionamento, dentro da questão desse posicionamento do nosso querido irmão que escreveu essas 7 alusões com relação ao coach, dentro da sua estrutura isso está correto. Mas ele está correto porque ele crê e tantas outras pessoas creem do mesmo modo, como eu também creio. Porém, como dito, há exemplos que afirmam que o pensamento, a filosofia coaching, ela é importante, necessária, plural. Existe um outro termo muito complicado também dentro da igreja, que é a pluralidade. A igreja está se tornando plural. E dentro dessa pluralidade existem os sincretismos. Eu concordo plenamente com esse esqueleto que esse nobre irmão escreveu nesse blog. Concordo, estou com ele. Realmente está dentro de uma concepção mais
cristã dentro de uma tradição cristã. Agora, dentro da ideia social, fora das paredes, o irmão, a irmã que tem o desejo, que tem a intenção de estudar o coaching para aplicar secularmente, se claro ela tem a estrutura para que não sucumba a sua fé em Jesus Cristo, ela pode entrar de cabeça. Se fosse assim, eu não fazia teologia. Se fosse assim, eu não estudava filosofia. Se fosse assim, eu não estudava programação neurolinguística, psicologia. Eu não agregava ciência em mim. Vou dar um exemplo bíblico. A gente tem que sempre usar a palavra de Deus. Por que Paulo foi o maior dos apóstolos? Porque ele era o mais bonito? Ou talvez porque ele era o mais falastrão entre todos os apóstolos? Como que Deus ia falar com os romanos? Com Pedro? Com João? Que fugiram quando Cristo estava na cruz? Deus tinha que levantar, ou tinha que usar um camarada que tinha ali o seu visto de romano. É aquilo que eu falei. Você vai chegar no empresário como? Você tem condição de conversar com o empresário? Você tem argumentos? Como que Deus, por exemplo, como que Deus ele expandiria? Veja só, Deus é Deus que dá o crescimento. Como que Deus iria expandir a obra salvífica se não houvesse um cidadão que, além de judeu, é cidadão romano e helenista? Quem eram os gentios? Os gregos. Então ele precisava de alguém que tinha um brevet helenista, porque Paulo era helenista de descendência de mãe, e ele precisava de alguém para conversar com os gentios. Então Deus sabe o que faz e Deus sabe quem usa para aquilo que ele quer.